Será possível uma menina ser amiga de uma aranha? Andar sobre teias? Conversar amistosamente com ela? Conhecer seu estranho mundo aracnídeo? Fazenda União, 1868. Era um belo casarão construído ao estilo antigo, cujo possuía gravado em sua fachada o pomposo ano de 1868. Nele havia varandas, escadarias, salões, quartos, cozinha, engenho, roda d'água, porão, pomar, jardim. Bem, quanto à família que nele morava, isso é outra história. Família Brasil era proprietária de muitos hectares de terras, dominadas por grandes plantações de cana-de-açúcar. A família, propriamente dita, era constituída pelo zeloso papai, Linneu Brasil, pela carinhosa mamãe, Apolônia Brasil, e pelo poeta tio, Tomás Brasil. Isto é, sem contar com a fiel escrava, Benedita, apelidada Benê, que era também mucama e cozinheira. Quanto ao membro principal da família, que era a menina dos olhos de todos, isso é um outro capítulo. Norzinha, linda, pequenina, assim era Norzinha, a inocente Leonor Brasil, de 4 anos de idade, com faces cor de maçã, emoldurados por longos cabelos castanho escuros, presos num branco laçarote de fita que tremulava quando ela corria. Sempre vestia um vestidinho de alvo cetim que lhe fazia parecer um querubim. Teia no jardim. Certo dia, Norzinha foi brincar no vasto, claro, florido jardim da fazenda, como sempre fazia após seu café da manhã. Correndo, serelepe, ela deu voltas, giros e mais voltas em torno das roseiras, craveiros, papouleiras, demorando-se um pouco mais nos jasmineiros, que estavam em flor e exalavam um suave perfume único. Porém, em dado momento, a menininha cansou-se de tanto correr e, parando um pouco para descansar, qual não foi a sua surpresa ao ver brilhando ao longe, sob um foco de sol, uma delicadíssima teia de aranha que, de tão leve, era soprada pelo vento. Encontro com a teia. A infante apurou a vista, na esperança de enxergar com mais nitidez a teiazinha leve que, insistentemente, continuava a brilhar naquele mesmo foco de sol, sem parar. Norzinha foi andando lentamente, guiada pela visão misteriosa que projetava-se por entre as plantas, até que parou, como que hipnotizada por algo que para ela era absolutamente novo e desconhecido. Tecida no jasmineiro estava uma linda, magnífica, esplendorosa teia com uma aranha nela. Dedo na teia. A menina já ia tocar a teia com a ponta de seus dedinhos curiosos, quando, de repente, ouviu uma vozinha baixa falando: "Não, garotinha, por favor, não quebre a minha casa." Por uma fração de minuto, a pequena não achou que fosse verdade aquilo que acabara de presenciar. Seria isso possível? Ela teria mesmo escutado aquele pedido feito na voz daquela aranha? E como não lhe desse resposta, limitou-se somente a observar a teia, reparando, dessa vez, como ela era linda e incomum, sem contar com a aranha que, de tão branca que era, mais parecia uma pérola, uma joia viva, feita pela natureza. Sem poder conter sua profunda curiosidade, aproximou seu rostinho infantil,
o máximo que pôde da teia e viu, espantada, que a aranha lhe sorria e acenava. Convite da aranha. Vem, vem, convidou a risonha aranha amistosa, continuando a acenar de sua teia na direção da pequenina, que cada vez mais assustada já ia retirar-se dali, quando de repente ouviu de novo a mesma vozinha baixa de aranha falando: Garotinha, por favor, não fuja, não tenha medo de mim, eu não vou lhe fazer mal. Quero apenas ser sua amiga, conversar com você, lhe mostrar a minha corte. Você quer ser minha amiga? Quer me mostrar a sua corte? Como, se você é uma aranha e eu sou uma menina? Perguntou a infante admirada. A aranha tomou fôlego e respondeu: É simples, garotinha, é muito simples. Eu vou lhe contar um segredo. O fio da meada. Se eu lhe entregar um pedacinho do fio da seda que compõe a minha teia e você acreditar que está falando com uma aranha, o encantamento acontecerá, revelou a aracnídea com ares proféticos. A menininha pensou por alguns instantes, até que sorriu e respondeu: Sim, eu acredito que estou falando com uma aranha. E quando a pequenina o fio da seda tocou, tudo em encantamento virou. Diminuída de tamanho, a infante então ficou, e com imensa alegria na teia ela pisou, descobrindo um mundo novo que para ela despontou. E logo portais de teias se abriram com emoção no exato momento em que aconteceu a apresentação. Chama-me Madame Aranha. E você? Como se chama, garotinha? Chama-me Norzinha. Uma vez em Aranhão. Uma vez apresentadas e já na teia acomodadas, puseram-se ambas a falar. Menina e aranha, lampeiras, como amigas brejeiras, a tagarelar. Então, Dorzinha, seja bem-vinda à nossa querida Aranhão, um mundo feito de teias, onde somente brota o sol. Obrigada, Madame Aranha, mas se a senhora me permite, quero conhecer sem demora tudo que de lindo por aqui existe. Tem razão, Caranulzinha, devo lhe mostrar as galerias sem correrias. Madame, mas de que galerias a senhora fala? Será de alguma sala? Não, Lourzinha, cada coisa por vez. Aqui tudo corre, como num jogo de xadrez. Assim sendo, a menina e a aranha foram dando, se enlinhando, num trançado complicado, feito de teias-fio, até que avistaram, ao longe, uma longa galeria toda azul anil. Conhecendo galerias. E Madame Aranha pôs-se logo a falar, com sua boca bem larga, aberta de par em par. Lourzinha, esta é a galeria azul anil, onde minhas aranhas costureiras cosem as teias-fio. Puxa, madame, que maravilha! As aranhas costureiras devem produzir muito por dia. Produzem sim, Caranulzinha. Muitos vestidos brocados, de teias-fio bem trançados, complicados a valer, em tramas tão bem tramadas que só aranhas podem entender. A pequenina ia olhando tudo com seu olhar particular e, de repente, pôs-se a perguntar: Madame, seria imbecil se eu pedisse às aranhas costureiras um vestidinho de teias-fio? Não, Lourzinha, absolutamente. Pode pedir a elas o vestido, se o quiser, realmente. Lourzinha, então, tomou coragem, até que, por fim, pediu às aranhas costureiras um brocado vestidinho de cores mil. As figurinistas aracnídeas vibraram com tal pedido e decidiram entregar o mesmo escolhido num dia qualquer não prescrito. Galerias e pedidos.
Assim, a aranha foi mostrando tudo à menininha, que de olhinhos arregalados via aqui e acolá, até que deram bem de frente com a galeria verde-mar. Norzinha, cara Norzinha, esta é a galeria verde-mar, onde minhas aranhas confeiteiras preparam 1000 besteiras. Puxa, madame, que delícia! As aranhas confeiteiras devem fazer tudo com perícia. Fazem sim, cara Norzinha. Muitos bombons recheados, com licores temperados, adocicados a valer, em papéis tão bem embrulhados que só aranhas podem entender. Norzinha olhou tudo direitinho, como quem tudo quer olhar, e depois, bem rapidinho, pôs-se logo a perguntar: Madame, seria uma ousadia se eu pedisse às aranhas confeiteiras alguns bombons para adoçar o meu dia? Sei que as crianças têm muita fome, cara Norzinha. Portanto, pode pedir a elas todos os bombons que achar conveniente e que encontrar por sua frente. Dessa vez, a infante nem pensou e, correndo, logo pediu às aranhas confeiteiras bombons de sabores 1000. As doceiras aracnídeas alegraram-se com tal encomenda e, cheias de blá-blá-blás, resolveram entregá-la para logo mais. Entre galerias. Totalmente deslumbrada, a menininha continuava divisando um mundo que para ela era um tesouro. E num instante, a aranha já lhe mostrava a galeria amarelo-ouro. Norzinha, esta é a galeria amarelo-ouro, onde minhas aranhas sapateiras fabricam sapatos de teias couro. Puxa, madame, quanta atividade! As aranhas sapateiras devem criar tudo com exclusividade. Criam sim, cara Norzinha. Muitos sapatos enlinhados, em teias couro amarrados e novelados a valer, em laços tão bem enlaçados que só aranhas podem entender. A pequenina a tudo olhou e depois perguntou: Madame, seria um desdouro se eu pedisse às aranhas sapateiras uns sapatinhos de teias couro? Norzinha, tolices não cabem neste lugar. Por isso, peça a elas todos os sapatos que desejar. Satisfeita e encorajada, Norzinha então pôs-se a pedir às aranhas sapateiras sapatos de cores 1000. As artesãs aracnídeas sorriram com o pedido da pequena, dizendo logo, de antemão, que confeccionariam o par de calçado por manufaturação. Término das galerias. Madame Aranha foi andando, sem parar, até que parou no instante e começou a falar. Norzinha, cara Norzinha, esta é a galeria Rosa Antigo, onde minhas aranhas licoristas inventam licores surrealistas. Puxa, madame, quanta disposição! As aranhas licoristas devem dar asas à sua imaginação. Dão sim, cara Norzinha, com muitos licores delicados, de aroma e sabor requintados, misturados a valer, em açúcar tão branco e fino que só aranhas podem entender. Norzinha ia olhando para tudo, procurando compreender, até que, súbito, parou e perguntou: Madame, seria um grande favor se eu pedisse às aranhas licoristas um cálice de licor? Cara Norzinha, não são só os adultos que sentem sede. Nos infantes, a sede pode causar dissabor. Por isso, pode pedir a elas o seu cálice de licor. Norzinha, cheia de coragem, respirou fundo e então pediu às aranhas licoristas seu licor de sabores 1000. As refresqueiras aracnídeas exultaram com o pedido da menininha e, mais rápidas que os ponteiros de um relógio, correram a elaborá-lo a fim de entregá-lo. Baile à vista. Após mostrar todas as galerias, Madame Aranha anunciou com maestrias: Norzinha, agora teremos baile em Aranhol
e dançaremos enquanto houver sol. Madame, baile assim, de repente? Mas eu não sou aranha, sou gente. Cara amorzinho, você é gente, e gente muito especial. Por isso, participará de nosso sarau. Madame, sinto-me honrada, mas como irei participar se não sei dançar? Ora, amorzinho, dance de qualquer jeito, pois a luz do sol apaga depressa e nós, aranhas, temos muita pressa. Já que é assim, madame, participarei do sarau. Não tenha receio, eu prometo não fazer feio. Calorzinho, era isso que eu queria ouvir. Agora vamos, precisamos ir. E então, como tudo é mágico no encantamento, tudo mudou no momento. E somente o sol inundou toda a aranha. E Madame Aranha apareceu na frente da orquestra, vestida de gala e festa. Enorzinha, linda, trajando um vestidinho de teias-fio, causava até arrepio. Enquanto chupava, pensando besteiras, um bombom das aranhas doceiras. Enorzinha bela, calçando sapatinhos de teias-couro, estava um estouro, enquanto bebia, sentindo tonteiras, um golinho de licor dado pelas aranhas refresqueiras. E quando o baile aconteceu na teia, toda a realidade deu volta e meia. Chegam os convivas. Era verdade sim. Os convidados chegavam, prestigiando o festim. O general Aranhão foi o primeiro a chegar, todo condecorado, com vontade de dançar. A despeito de tudo, chegou a duquesa Aranhenta, com suas jóias de nobre e com seu jeito de briguenta. Já o frade Aranhinha, muito magro e encovado, não parava de rezar o Pai Nosso, pedindo proteção ao sol e a todo o povo de Aranhão. A chegada da Condessa Aranhal foi muito legal, pois todos sabiam que ela era liberal e não levava nada a mal. O comandante Aranhito sorriu ao chegar, pois Aranhão era para ele o seu segundo lar. Delicada mesmo foi a chegada da Marquesa Aranhosa, que dizia que era simples, com cara de pomposa. O barão Aranheta chegou rindo de tudo e explicou em seguida que fazia aquilo porque não era mudo. Tudo era festa para a princesa Aranha Preta, que chegou ardida com sua boca de pimenta malagueta. O distinto coronel Aranholo, assim que chegou, balançou logo a pança, dizendo que queria comer de tudo e que era dele a próxima contradança. Cheia de protocolo, chegou a viscondessa Aranha Mole, toda leda, cheirando a perfume francês e calçando meias de seda. Com toda a corte a seus pés, Madame Aranha pôde, enfim, dançar no seu baile de sol, que não tinha mais fim. Entre valsas e mazurcas, o sol estava esplendoroso e os pares não paravam de dançar naquela aranhol infinita que estava a balançar. O general Aranhão dançou com a duquesa Aranhenta, que brigou. Já o frade Araninha orou, dançou com dorzinha, por entre rezas e ladainha. A condessa Aranhal, que era liberal, dançou com o sorridente comandante Aranhito. Tão rápidos rodavam que parecia esquisito. A pomposa marquesa Aranhosa dançou com o barão Aranheta, que, sorrindo de tudo, dizia que havia visto um cometa. A princesa Aranha Preta, mais ardida do que nunca, dançava sozinha, como se fosse a Dunca. O pançudo coronel Aranholo se fartou com doces e salgados e explicou que melhor que dançar era ficar entre empadinhos e bombocados. A mole viscondessa Aranha Mole dançou com todos, perfumando o ambiente e anunciando a toda a gente que, apesar de ser muito rica, ainda não tinha pretendente.
Quanto a Madame Aranha, dançava feliz, após tantas peripécias para um só dia. Havia conhecido a pequena Norzinha, havia-lhe mostrado a encantadora Aranhol, e tudo isso antes do meio-dia. De repente, os pares rodaram mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, enquanto o sol parecia estar louco e Norzinha pareceu ouvir ao longe alguma voz conhecida que parecia um chamado rouco. Chamado de casa. Norzinha, ô Norzinha, é meio-dia, tá ventando. Corre, Nhazinha, o almoço já tá posto na mesa. Parece que vai chover. Já vou, Benê, respondeu a menina, quebrando o encantamento. Tomando o tamanho de gente, a pequena andou pelo florido jardim e entre uma rosa, uma papoula, um cravo, um jasmim, falou assim: por que no jardim existe a teia, se no mundo a tristeza campeia? Súbito, o sol encoberto por nuvens ficou só com um olhinho aberto, e o céu, todo roxo, vestido de vento, dizia um lamento em forma de gotas de chuva: vai chover. A borrasca caía fortemente, molhando tudo que era planta, folha, capim, fazendo a menininha correr desabalada para a casa grande. Lá chegando, ensopada, surpreendeu a todos que estavam à mesa sem exceção. Leonor, isso não são modos de uma Brasil, comentou seu pai, cheio de zelo. Desculpe, paizinho. Querida, o que você precisa é de um banho morno e roupas secas, sugeriu sua mãe com todo carinho. Está bem, mãezinha. Norzinha, dizem que chuva com sol é casamento de raposa, brincou seu tio poeticamente. Sim, tiozinho. Após aquele pequeno diálogo com os seus, a infante pôs-se a olhar por uma das muitas janelas da fazenda e viu que caía chuva e sol. Chuva na teia. A chuva continuou a cair ininterruptamente pelo resto do dia, pela noite inteira. Cada um dos recantos da Fazenda União pagou tributo à fúria da natureza, pois chuva e vento, vento e chuva tomaram conta de tudo e bateram janelas, molharam degraus, abriram e fecharam portas, resfriaram cômodos. Foi tanta chuva, mas tanta chuva, que tudo ficou fora do lugar. Pedras rolaram, flores ensoparam, árvores inclinaram, folhas arrancaram. Não houve grandes danos na casa grande, pois o mundo dos humanos sabe se resguardar devidamente da chuva e do sol. Mas, no frágil mundo aracnídeo, as coisas não funcionam dessa forma, e uma chuva forte, muitas vezes, pode significar destruição, fim, desintegração. Pois bem, foi justamente isso que aconteceu com a ensolarada Aranhol. A chuva a fez despencar, teia sobre teia, de uma só vez, sem perdão. E quando a calorenta e ensolarada manhã seguinte surgiu no horizonte, fazendo com que Norzinha corresse até o jardim, qual não foi a sua surpresa ao ver que a teia que conhecera há apenas um dia atrás ruíra por completo. Agora, tudo o que restava dela era um débil fio que lutava desesperadamente para manter-se agarrado ao jasmineiro, apesar do vento que não parava de soprar. Renasce a teia. Norzinha chorou copiosamente ao ver que a teia, Madame Aranha, Aranhol, haviam sido destruídos pela chuva.
Naquela manhã, ela não quis correr pelo jardim, como sempre fazia. Estava triste demais para brincar. E assim passaram-se 1, 2, 3, até que, no quarto dia, a pequena, que durante todos aqueles dias havia corrido até o jardim na esperança de que um milagre acontecesse, não acreditou quando novamente viu tecida no jasmineiro, como antigamente, a mesma teia com a mesma aranha branca nela. A garotinha não teve tempo de rir, de pular ou de pronunciar palavra, pois, às suas costas, ouviu a educada voz do tio Tomás a lhe dizer: Nozinha, todos esses dias eu tenho observado que você vem até o jardim para ver esta teia de aranha, e em homenagem a isto, resolvi fazer um poema que quero que você ouça. Chama-se A Teia. Sim, tiozinho, respondeu a menininha, virando-se para encarar seu tio, cheia de curiosidade. Branca aranha suculenta, na teia vai passear. Se a presa brilha na chuva, amanhã põe-se a caçar. Teia de valsas, mazurcas, de sons esparsos no ar, com aranhas dançando, malucas, com olhares de lupa, radar. Branca aranha peçonhenta, no fio sai a brincar. Se a seda estica, puxa, o grilhão põe-se a quebrar. Teia que andei procurando, não sei de achar. Teia de tempos remotos, de algum lugar, sem lugar. Ao terminar de ouvir esses versos, Norzinha perguntou, com o rostinho emocionado e olhinhos cheios d'água: Tio Tomás, você quer conhecer Aranhol qualquer dia desses? E o tio, sorrindo para a menininha, simplesmente respondeu: Aranhol? Quem sabe um dia, Norzinho, quando eu voltar a ser criança.